Estamos de volta com o seu jornal Prêmio News nesta segunda-feira para você, começando mais uma semana e como você bem sabe, neste terceiro bloco nós trazemos aqui a dica opinião do especialista. Hoje nós vamos falar com o Dr. Renato Sanches sobre pontos importantes que estão acontecendo neste momento no nosso país e que refletem as decisões lá no Supremo Tribunal Federal. É isso, Dr. Renato? Exatamente. Seja bem-vindo, hein? Obrigado, sempre um prazer. Muito bem. Conta um pouquinho pra gente das decisões que vem sendo tomadas, desse momento que a gente está vivendo e dos reflexos para todo o país. Perfeito, senhor Henrique. Nesse momento a gente tem diversas modificações com diversos avanços ali pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? Os últimos dois grandes julgamentos assim que vão ter e já estão tendo grande impacto na sociedade se deram ali no finalzinho de março com a decisão referente à autorização do abate religioso para fins litúrgicos das religiões de matriz africana e, mais recentemente, no último dia 23 de maio, o entendimento do STF pela criminalização da homofobia e transfobia, né? Cabe pontuar que esses dois vetores, um está vinculado com a liberdade religiosa, ou seja, o abate religioso para os fins litúrgicos, e a criminalização da homofobia e da transfobia no intuito da promoção de igualdade e proteção de direitos humanos da população LGBTQ+I. Muito bem. E por que, na sua opinião, doutor, neste exato momento, é o momento onde está vindo tudo à tona, assim, onde está sendo colocado em prática, né, sendo tratadas questões que há muito tempo estavam ali mascaradas? Exato, senhor Henrique. Eu identifico que estamos num momento bastante turbulento socialmente, onde os ânimos estão bastante exaltados. Contudo, tanto a medida referente ao abate religioso quanto a medida da criminalização da homofobia são ações que já estão tramitando no STF, no Judiciário brasileiro, há muito tempo, há muitos anos, né? Cabe pontuar as origens dessas duas ações, né? Referente ao abate religioso, ele se deu referente a uma legislação estadual do Código de Proteção dos Animais do Rio Grande do Sul, em um aspecto de uma legislação de 2004, que teve uma autorização, 2003, que teve uma modificação onde ampliou a extensão da proteção dos animais, mas com a ressalva de possibilitar que as religiões de matriz africana tivessem autorização de realizar as suas finalidades litúrgicas ali com o abate religioso. Então, a partir disso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ele tomou as medidas de provocar um julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca das possibilidades referentes ao abate religioso, colocando que aquela legislação ela estava ali inoportuna no que tange a este segmento. Quanto à questão propriamente dita da criminalização da homofobia, ela se deu por dois motivos principais. O primeiro, a ausência de uma legislação específica que possibilita a proteção de pessoas que se identificam com a orientação sexual homossexual, e a partir disso, essa orientação vinculada com a sua expressão da sexualidade, não há no ordenamento jurídico até o momento uma legislação própria de proteção desse grupo em especial. Por isso, entidades, no caso da criminalização da homofobia, como um partido político, o PPS, e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, ela possibilitou o ingresso dessas medidas para provocar e demonstrar que o Congresso Nacional estava em mora, ou seja, não editou qualquer norma de proteção a essa população em especial. Muito bem. Nos casos de criminalização da homofobia, diferente do caso que envolve o abate religioso, não havia uma previsão legal. É necessário fazer um anexo junto a outra lei, não é isso? Exatamente, senhor Henrique. Como bem tratado, a questão do abate religioso, ela se deu por provocação ao Código de Proteção dos Animais do Rio Grande do Sul, naquele momento, aquela legislação estadual que tomou essa repercussão geral e até a própria decisão de autorização pelo STF para que as crenças de matriz africana que promovem ali o abate religioso tenham total autonomia e não sejam elencadas com violência ou qualquer tipo de discriminação pelo seu ato religioso. Contudo, fazendo um paralelo com a criminalização da homofobia, não há
nesses últimos 30 anos da promulgação da Constituição Federal e mesmo da ratificação do Brasil em determinados e diversos declarações e resoluções internacionais de direitos humanos, a edição de norma que proteja a população LGBT. Então, ou seja, a população LGBT está desacobertada até o julgamento desse entendimento do STF, e a partir disso o STF deu uma resposta por essa ausência de norma no Estado democrático brasileiro, para equiparar, ou seja, fazer uma analogia, trazer o entendimento de uma lei que já existe e aproximá-la para a situação sofrida pela população LGBT. Ou seja, temos a Lei 7716, que já tratamos aqui, que versa sobre o racismo, para a questão própria de proteção da população LGBT. Muito bem, doutor Renato. Muitas pessoas falaram, né, da polêmica aí do Congresso ficar só postergando e não resolver essa questão, colocar em prática a votação da lei que torna crime a homofobia, né? Então precisou o STF pegar essa bagagem e tomar a decisão. Parece que ficou muito tempo e as votações não aconteciam nesse entorno, né? O que gerou até o comentário de que era inconstitucional fazer algo como esse tipo de ação por parte dos legisladores. Exatamente, né? O STF, como muitos sabem, ele acaba por ser o guardião da Constituição Federal. Ele tem o objetivo de se debruçar, de processar e julgar questões que, quando lhe é provocado acerca da ausência de uma proteção constitucional ou mesmo um descumprimento, ou mesmo verificar ali as questões relacionadas com o Estado Democrático de Direito. O STF, como um órgão jurisdicional, ele só age por meio de provocação. Como disse anteriormente, a provocação foi feita pelo PPS e pela associação que representa ali as lésbicas, os gays e os transexuais. De modo que, chegando essa medida judicial ali, essa provocação judicial, ele teve de tomar um posicionamento. Muitos anos realmente se passaram para que essa estivesse em pauta o presente julgamento, alguns adiamentos, como ficou registrado na mídia. Contudo, ali houve um embate entre o STF no sentido de se posicionar e apontar ao Congresso Nacional: vocês estão em mora, até o momento vocês não possibilitaram a promoção de uma lei que proteja esse segmento da sociedade. De modo que, em paralelo a tudo isso, o Legislativo no Congresso Nacional está se mobilizando para responder esse anseio provocativo do STF, e eles estão, de fato, num momento avançado de uma discussão pela criminalização da homofobia. Isso é excelente, mas o fato de estar em desenvolvimento legislativo não impede que o STF tome essa decisão pontual pela ausência de uma medida legislativa nos últimos anos. Eu acho que a sociedade sai ganhando como um todo nessa decisão, porque é algo que vem aí a dar ensejo para outras decisões que venham a fortalecer as classes que se sentem vitimizadas e que de fato, né, tem um peso maior sobre elas. Então eu acho que vai abrir espaço para outras discussões, essa criminalização, e outros grupos que se sentem também aí menos favorecidos possam mais para frente ajudar a gente a tornar uma sociedade mais igualitária, né, mais livre. Sim, perfeita a sua colocação, senhor Henrique, porque assim, o fato da dimensão que tomou esse julgamento fez uma provocação na sociedade acerca de que tipo de sociedade somos, como tratamos os nossos pares e como estamos analisando ali as questões propriamente ditas constitucionais, de que somos todos iguais perante a lei. Como identificar que somos todos iguais se um nicho da sociedade, a população LGBT+, ela é a população que mais sofre violência em sua extensão em comparação com a população hétero, em comparação com a população que não atende esses critérios ali da orientação sexual propriamente dita. Temos ali uma das questões vinculadas de que a expectativa de vida, ali, dados levantados das pessoas que estão inseridas na população LGBT, é muito menor em comparação com a população hétero. Temos, infelizmente, dados ali que o Brasil é um país que ele inova no sentido de cometer uma criação de nomenclatura chamado o feminicídio
ou transfeminicídio, ou seja, o assassinato ali, o homicídio de mulheres transgênero, pessoas que se identificam com o gênero feminino, ou mesmo ali travestis, transexuais, pelo simples fato de serem, aos olhos daqueles com um olhar discriminatório, diferentes, quando nada mais é ali do que a expressão da sua sexualidade, que deveria estar devidamente protegida pelo Estado Democrático de Direito e também por todas as instituições que estão enraizadas na nossa estrutura. A partir disso se faz totalmente pertinente esse tipo de discussão, assim como também se faz pertinente a discussão acerca do abate religioso, para que analisemos todas as expressões, seja de liberdade religiosa, seja de garantia da integridade física e da vida, para que juntos possamos avançar para uma sociedade que interpreta as diferenças com respeito e assim uma sociedade justa e igualitária, como o senhor bem colocou. Muito bem, doutor Renato. Quero agradecer aqui as explicações, os ensinamentos. Eu acho que o conhecimento é fundamental, né? O que torna o cidadão aí livre das amarras da ignorância é o conhecimento. Então eu agradeço aí essa explicação para que a gente possa ficar por dentro desse assunto que está sendo comentado aí em todo o país. É verdade. Então semana que vem a gente se encontra. Com certeza. Com mais um assunto aí. Mais um assunto polêmico. Muito bem. Obrigado, doutor Renato. Estas foram as notícias, informações, também entrevista da edição do Prêmio News de hoje. A gente se encontra na próxima. Continue com a nossa programação e até lá.